Olá, meus queridos, olha só, mais uma vez vocês aqui no nosso canal, no canal da professora Alciele Nobre, para aprender o quê? Para aprender redação, porque aqui você aprende. Então fique ligado aqui nesta aula, uma aula sobre um tema bem interessante, é um tema comum, quero dizer isso também, que é sobre a questão das pessoas que vivem em situação de rua, a vulnerabilidade dessas pessoas, mas vocês vão aprender uma coisa bem legal nessa aula. Uma estrutura muito fácil, citações, alusões, ideias geniais para você inserir na sua redação e deixar a sua redação, ó, genial, excelente, topástica. Preste bem atenção aqui nas ideias que nós vamos propor para tornar esse texto inteligente, porque é assim que tem que ser feito. Então, pessoal, olha só. Quando a gente pensa em todo e qualquer tema de redação, e é por isso que eu estou aqui no canal, conversando com vocês semanalmente, com aulas acerca de temas, com atualidade. Quando a gente está estudando para redação, a gente pensa em atualidade. É óbvio que até o Enem vocês vão treinar muito mesmo. E é interessante que vocês estejam por dentro de vários temas de atualidade, para que vocês estejam exercitando aí a cidadania, compreendendo sobre essas questões sociais, respeito aos direitos humanos, essa questão mesmo de cidadania. Esse treino é fundamental. E a gente precisa estar alinhado, estudando, buscando textos. Daí, sobre o tema acerca da vulnerabilidade das pessoas que vivem em situação de rua, como muitos chamam, como nós chamamos, moradores de rua, tem vários textos de apoio que vocês precisam ter acesso, para que essas informações enriqueçam os textos de vocês. Dados do IBGE sobre o número dessas pessoas que estão em situação de rua, pesquisas que trazem aí as causas dessas pessoas estarem na rua, para nós não julgarmos que são os miseráveis, desempregados, somente por este motivo, para nós termos um entendimento de fato, isso é muito interessante. Esses dados vão confirmar, gente, inclusive um crescimento dessas pessoas que estão em situação de rua. E a gente não pode esquecer de algo que vai tratar o texto, deixar esse texto muito inteligente, a Constituição Federal. As nossas leis, o nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque usar a lei e observar que a lei não é cumprida, criticar, apresentar uma visão acerca disso, vai tornar o seu texto inteligente. O examinador vai perceber. Esse aluno compreende sobre tudo que há na sociedade, inclusive tem conhecimento de algo que faz parte da sociedade. Então, trazer a questão da Constituição Federal, lá no artigo 5º, em que diz que todos são iguais perante a lei. Olha só que coisa linda. É como se no Brasil nós vivêssemos uma plenitude democrática, ó. Todos são iguais perante a lei, independente de qualquer situação, sem distinção de qualquer natureza, né? Olha só, e para garantir esse artigo, o artigo 5º, que tem vários incisos aí, nós temos o artigo 3º, que diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa. Nesses incisos deste artigo, um diz o seguinte: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é dever da República Federativa. Não é nada que está aqui apenas para ilustrar, nada que está apenas como efeito. É bom nós, cidadãos, sabermos disso. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse artigo que traz aí sobre a questão da dignidade humana, sobre o direito à igualdade, ele se encaixa muito bem naquilo que diz respeito à situação de vulnerabilidade dos moradores de rua. Tudo bem? Às vezes os alunos ficam perguntando: ô Alciele, qual alusão, citação eu vou utilizar aqui no meu texto?
eu venho trazendo em várias aulas a citação de Durkheim sobre o corpo biológico, né? Que um corpo biológico, uma sociedade é para ser como um corpo biológico em que essas partes interagem entre si. Quando uma parte não interage bem, então nós não temos uma sociedade de fato, uma sociedade convergente. Nós temos uma desarmonia com relação a isso. Não deixa de ter aqui a questão das relações líquidas que Zygmunt Bauman coloca. As pessoas tratam esses moradores de rua de modo muito preconceituoso. Esses moradores de rua vivem uma situação de invisibilidade. Eles não são reconhecidos em nada. Além disso, Aristóteles traz também um pensamento bem interessante, que ele traz o seguinte: a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Então, quando a gente fala de Estado que negligencia o respeito à dignidade humana, o respeito à igualdade de todos, nós temos uma política que não age justamente, e não agindo justamente provoca desequilíbrio. Então são algumas alusões aí de Durkheim, de Zygmunt Bauman, bem como de Aristóteles, que vocês podem sim encaixar aí na redação de vocês. Uma abordagem sobre o ordenamento jurídico, como eu coloquei, o que está previsto na Constituição Federal, a ideia de igualdade, o direito à igualdade, o direito à dignidade humana, tá? E os direitos fundamentais e básicos, como moradia, como alimentação, como trabalho. Além disso, tem uma alusão literária que eu acho interessante, embora não traga o contexto de todos os moradores de rua, num contexto genérico, e sim de crianças, que é a obra de Jorge Amado, lá de 1937, Capitães da Areia, que traz aí um retrato dessas crianças que vivem em situação de rua, marginalizada, que vivem em situação de violência. Então, também pode ser usado aí como alusão, né, para nós enriquecermos esse texto. Então, essas ideias introdutórias que eu acabei de colocar aqui para vocês, são ideias bem interessantes que vocês podem sim utilizar no texto de vocês para enriquecer. Como eu bem faço aqui no canal para ajudar aí a construir esta redação padrão Enem, de acordo com o INEP, né, como tudo é exigido, eu vou traçar aqui um plano de texto, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, vamos combinar, não é difícil. Para a introdução, preste bem atenção no que eu vou colocar aqui para vocês. Trate esse tema, faça uma alusão, use uma citação dessas que eu coloquei aqui, inicie esse texto com uma citação e a próxima parte desta introdução, você problematize. Tem um personagem do seriado mexicano, bem conhecido, que faz parte da nossa infância e da infância dos que estão aqui, que é o Chaves. O seriado mexicano Chaves traz um retrato de uma pessoa que vive em situação de rua, que é o próprio Chaves. Sob essa visão, o seriado está relacionado de modo bem análogo aí à realidade de muitos brasileiros, que estes que vivem em situação de rua, numa cruel vida, nós temos aí, eles estão à mercê de vários perigos, além da violência, também de várias doenças. Além disso, eles estão vivendo em insegurança alimentar, né, sem um teto, né, sem moradia. Então, isso é o que nós tratamos como problemática. Diante desse contexto, a situação impiedosa que os moradores de rua ou as pessoas que vivem em situação de rua estão, diz respeito à negligência do Estado, bem como uma forma que a sociedade trata esses moradores de rua de modo invisível. Então, observe só como eu busquei aqui explicar a vocês a forma prática que você pode conduzir essa introdução. Você faz uma alusão, de modo que a sociedade poderia funcionar harmonicamente, ou na perspectiva de Aristóteles ou de Durkheim, mas se você trouxer a visão de Zygmunt Bauman, você vai estar comprovando que a sociedade é líquida, é vulnerável mesmo, ela é insustentável. Se você traz uma perspectiva harmônica, você problematiza a situação já utilizando um conectivo de oposição.
Se você faz uma alusão, por exemplo, ao seriado mexicano Chaves, você faz uma relação de analogia, de comparação. Mas é uma coisa importante que vocês precisam entender, que eu vejo que é dúvida de muitos alunos, relacionar essa citação, alusão cultural, seja de um seriado, de um livro, uma citação filosófica, para a realidade. Vocês não podem deixar essas duas informações distantes. Então, o conectivo vai ser importante. Se for uma visão contraditória entre a citação e a realidade, use um conectivo de oposição. No entanto, essa realidade, a realidade de muitos brasileiros no Brasil está em desarmonia com o que diz a citação, pois muitos moradores de rua vivem sem moradia, insegurança alimentar e sob a violência, inserido aí num contexto de violência. É uma forma impiedosa, é uma forma muito cruel. Depois que você problematiza, chega o momento da tese. Eu venho colocando aqui em todos os nossos vídeos, como dica, e eu vou aconselhar, use isso como prática. Vai lá, é isso mesmo, use isso como prática. Porque quando você usa uma tese justificando a sua opinião com duas causas do problema, gente, o texto está pronto. Porque ao utilizar essas duas causas, vocês vão usar como ideia núcleo para os dois parágrafos, cada uma para os dois parágrafos do desenvolvimento. Está pronto ou não está? Sabe por quê? Porque o examinador vai olhar para o seu texto e vai dizer, nossa, está aqui. O texto vai ficar todo encaixado, ele vai dizer, esse aluno planejou as ideias, e é assim que tem que ser. Então aí você coloca como causa a negligência do governo, como nós colocamos aqui. Fica evidente o quanto os governantes e a sociedade são agentes dessa problemática, são os causadores dessa problemática, já que a dignidade humana não é respeitada e a invisibilidade social confirmam a crueldade que afeta essa significativa parcela da população. Eu digo aqui, gente, eu informo aqui que está evidente que tanto os governantes como a sociedade são agentes dessa problemática. Eu estou afirmando, é uma tese, é uma opinião, mas ela não tem caráter pessoal, ela tem caráter genérico. A dignidade humana não é respeitada, a invisibilidade social também existe aí. Então, essas duas coisas, o desrespeito à dignidade humana e a invisibilidade social, confirmam a vida cruel, a forma cruel que essa significativa parte da população sofre. Então, ficou claro isso daqui? Quando a gente aponta as causas na introdução, aí fica muito fácil. Vamos para o desenvolvimento. Não se esqueçam que o parágrafo do desenvolvimento tem uma estrutura que precisa ser obedecida. Ela não segue a mesma estrutura da introdução. Lá no desenvolvimento, quando você traz essa abordagem de Estado que negligencia, daí você vai organizar. Em primeiro momento, uma primeira análise, primeiramente, de início, vale ressaltar. No segundo argumento, você vai colocar, em segunda análise, outro sim, além disso, ademais. Esses operadores argumentativos vão dar esse paralelo, de sequência para dois argumentos, promovendo uma leitura aí que se organiza para um entendimento melhor, para que esses parágrafos não fiquem soltos no texto, eles precisam ficar conectados, e bons conectivos ajudam a tratar o texto dessa forma. No primeiro argumento, você vai fazer uma abordagem com relação à negligência do Estado, que promove a vulnerabilidade dessas pessoas que vivem em situação de rua. Ponto. E como o Estado faz isso? O Estado não cumpre com aquilo que está estabelecido no 3º artigo da Constituição Federal, que é garantir, é papel do Estado, garantir uma condição de vida digna aos cidadãos, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade, garantir a igualdade, independente de qualquer condição. Então, o Estado, ele descumpre o que está na Constituição Federal. É importante que você vai tratar dessa questão e aí traz como efeito um crescimento,
Olha, é importante que você vai tratar dessa questão, deixa eu voltar o raciocínio aqui para nós não perdermos. Você vai trazer a lei e vai dizer, não é porque está em lei, na Constituição, que isso é garantido. Depende dos governantes para fazer com que isso seja garantido. Tanto não é garantido que só no estado de São Paulo, sobretudo na capital de São Paulo, que é a região em que tem mais moradores de rua. Esse é um problema social imenso. Olha um dado aqui. Em 2019, o último censo das pessoas que vivem em situação de rua lá em São Paulo, faz uma análise comparativa com 2015, houve um aumento de 53%. É um aumento muito grande, gente. É uma comprovação do desrespeito do Estado para com essas pessoas. Em 4 anos, chegou a 24 mil pessoas. Tá? Em 2015, neste último levantamento, era 15.905. E digo mais, especialistas afirmam que esse dado é subnotificado. Não há como, né, apontar de fato essa situação. Então, nós temos um número elevado de pessoas que não vivem em condição de cidadania. Será que tem documentação? Não tem moradia? Esse direito básico não é respeitado? As condições de trabalho, porque muitos trabalham sim, eles não vivem como pedintes não. As condições de trabalho muitas vezes são semelhantes, análogos a trabalho escravo, porque eles buscam serviços braçais que têm aquela rentabilidade imediata para comer aquilo que precisa. Muitos só chegam a fazer uma refeição uma vez por dia. Então, tudo isso está comprovando a omissão, a negligência do Estado, tá? Olha as situações que eu coloquei. E nesse parágrafo, não esqueça de fazer um fecho crítico, confirmando o quanto o Estado é omisso. E o quanto o Estado, ele negligencia a própria lei que determina sua obrigação, certo? Então, olha meu ponto crítico aí. Estou ajudando aí a você? Então, vamos lá, que não terminou ainda não. Ainda vem o segundo argumento, que é o terceiro parágrafo. Em outra análise, em um outro pensamento, há demais, além disso, outro sim, existe também, por parte da sociedade, um fator que muito contribui para a vulnerabilidade dessas pessoas. O fato do preconceito, né, ser tão assim evidente. A sociedade age de modo que torna essas pessoas invisíveis. Uma situação muito comum que eu já vi em jornais, que eu já vi em matérias jornalísticas na televisão, é o fato assim de morre um morador de rua, tá? Tem um morador de rua, ele morre, as pessoas passam e não têm a mínima sensibilidade para um ser humano que está ali, ou então que está mal. Então existe uma negligência enorme também da sociedade, um preconceito, como se todas aquelas pessoas fossem pessoas criminosas, ou que fossem preguiçosas e não gostam de trabalhar. Então, o fato de estar numa situação de rua faz com que a sociedade gere um pensamento esse extremamente preconceituoso. E aí nós temos uma parcela da sociedade invisível, inexistente, não significativa, como se não se importasse com a existência daquelas pessoas, além da violência que muitos acabam por causar. Quantas e quantas notícias nós não vemos de pessoas em situação de rua, quando estão dormindo, algumas pessoas chegam e ateiam fogo naquela pessoa, né? Acaba matando. Quantos moradores de rua não morrem por esta razão de brutalidade, de atrocidade do ser humano? É cruel, mas infelizmente a nossa sociedade também age para tornar essas pessoas mais marginalizadas do que já são pelo Estado e são pela própria sociedade em que se vive. Observaram aí o ponto crítico? Ok? Vejam só, agora é o momento da conclusão. E para o meu texto continuar com esse encaixe Estado-sociedade, eu tenho que colocar isso na conclusão. Mas, Alciele, me diga uma coisa. Essa conclusão tem que ter quantos agentes? Para ficar legal, para eu tirar 200. Eu já vi conclusão, tirou 1000, de redação tirou 1000 no Enem com um agente. Agora, sabe qual é a questão?
detalhamento. Se sua conclusão não estiver detalhada, aí ó, não dá certo, infelizmente. Então vamos cá. Não é o Estado que age de modo negligente, afetando essa parte da sociedade, que são as pessoas de situação de rua. Então a gente vai ter que colocar o poder público como agente, porque é função dele. Então, inicialmente, o que é que eu faço na conclusão? Retomo a tese. Então, eu coloco uma frase pequena para retomar aquilo que eu afirmei como tese. Usar um conectivo conclusivo vai ser legal. Portanto, logo, assim, por conseguinte. E aí você diz assim, para que essa realidade seja alterada, o poder público precisa promover políticas. Eu não colocaria o poder público, deixa eu reorganizar aqui o pensamento. O Estado precisa promover políticas públicas que façam garantir moradia, alimentação, não é verdade? Olha, moradia, alimentação e proteção de violências e doenças para essas pessoas. O poder público precisa agir dessa forma. Ele precisa tratar essas pessoas que vivem em situação de rua em razão dessa questão. Então, para isso, ele pode também ter como parceria a iniciativa privada, né? A gente pode colocar aqui como ideia. Além disso, o poder público pode tratar essa questão de modo midiático, né? Promovendo, sim, ações que sejam retratadas para que a sociedade se sensibilize com a questão e mude o seu pensamento. Porque quando o poder público destrata essa parcela da população, a sociedade cai nisso também. Então, se o poder público promove toda uma campanha ou promove toda uma divulgação sobre essas pessoas, sobre a condição dessas pessoas como um chamamento da sociedade, tanto para se sensibilizar ou para algum trabalho voluntário, está havendo aí uma integração e ajudando a essas pessoas. Quando eu falo iniciativa privada, reorganizando aí o pensamento, poderia ser com relação à promoção de restaurantes com preço bem popular. Alguns estados têm, já houve política nacional com relação a isso, para que essas pessoas que vivem em condição de rua tenham uma alimentação garantida por um preço bem mais assim, adequado para elas, porque elas não ganham dinheiro suficiente para isso, se ganhassem não viviam nessa situação. Então vocês podem colocar, para que essa realidade seja alterada, o Estado precisa promover um plano que amenize a vulnerabilidade dessas pessoas que estão em situação de rua, articulado com a iniciativa privada, bem como com a sociedade. Nesse plano, haveria aí uma promoção de moradia, alimentação e geração de renda também para essas pessoas, além de toda uma promoção de um trabalho voluntário que a sociedade poderia se sensibilizar para isso. Tudo bem? Então, eu acredito que essas ideias bem alinhadas, vocês vão conseguir aí produzir um texto bem legal, bem satisfatório. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E que vocês possam produzir um texto com todas as ideias bem encaixadas, com todas as ideias bem articuladas. Certo? Então, ó, se você gostou, deixa um like aqui no nosso vídeo, comenta aqui a nossa aula e se ainda não está inscrito no nosso canal, corre aqui para se inscrever e não se esqueça de ativar a notificação, porque toda semana aqui estou para mais uma aula de redação para você.